Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a parte de ação e processo, né? Na primeira parte da aula nós vamos falar de ação e na segunda parte nós vamos falar de processo. Vamos começar falando da teoria imanentista. Essa teoria é importante porque ela rege todo o processo civil. O que diz a teoria imanentista? A ação é imanente ao direito. Ou seja, a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Não deixa de ter um pouco de razão essa teoria. Evidentemente que quando eu tenho um direito violado, eu vou ter uma ação respectiva para a proteção daquele direito. Por exemplo, se uma pessoa tem o seu imóvel invadido, nós vamos ter, evidentemente, a possibilidade dele ingressar com uma ação que nós chamamos de reintegração de posse, né? A ação de reintegração de posse, ela tem como objetivo reintegrar aquela pessoa que teve seu bem esbulhado. Assim como se uma pessoa tiver o seu bem turbado, nós vamos ter então a ação de manutenção de posse. Se eu tenho um grupo de sem terras estacionado na frente da tua fazenda, tu não fostes invadindo ainda, mas existe a grande probabilidade que tu sejas. Daí nós vamos ter uma ação de interdito proibitório. Então, para cada ofensa ao direito, nós vamos ter uma ação respectiva. Então, um outro exemplo seria, eu estou dirigindo meu carro, vem um cara, avança o sinal e bate e amassa o meu carro. Ora, nessa situação, nós vamos ter um dano. E eu posso, através de uma ação de reparação de dano nocível, pedir a restituição. Nós poderíamos falar, por exemplo, da ação de consignação em pagamento para questionar o pagamento de uma dívida. Nós poderíamos falar da ação de enunciação de obra nova se tem um prédio sendo construído perto da tua casa e cada vez que o batistaca fura lá o chão, a tua casa racha. Nós poderíamos falar da ação de demarcação que tem como objetivo demarcar um imóvel cujos confinantes têm litígio em relação à verdadeira fronteira desse imóvel e assim sucessivamente. Mas é bem verdade que em algumas situações eu não tenho, eu diria especificamente, uma ação própria para defender aquele direito. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar nas cautelares inominadas. Elas se chamam cautelares inominadas porque você vai fazer a defesa daquele direito e você não tem uma cautelar própria para a defesa daquele direito. Se por acaso você está litigando, está se divorciando da sua mulher e a sua mulher está dilapidando o teu patrimônio, você tem a ação cautelar de sequestro para sequestrar aqueles bens até que o juiz decida sobre o divórcio, né? Se você tem uma dívida para receber e o devedor diz, nego, não pago, fico devendo enquanto puder, você não tem outra alternativa se o devedor começar a vender os bens dele para outras pessoas. Ele coloca um bem no nome da mãe, outro bem no nome do tio, outro bem no nome do laranja. E o que você pode fazer para poder garantir o pagamento daquela dívida? Você vai entrar com uma cautelar de arresto. Mas em determinadas situações, gente, não tem uma cautelar própria. Razão pela qual eu entro com uma cautelar inominada. Ora, a cautelar inominada, ela é uma ação imanente ao direito, mas que não necessariamente aquele direito corresponde a uma ação. Daí porque eu diria que a teoria é boa, mas ela não é absoluta. Em determinadas situações eu não tenho uma ação específica para defender aquele direito. Vou me valer do que nós chamamos das inominadas. Bom, aí eu queria discutir com vocês essa polêmica do windshield e do Mutter. Mutter, para quem não sabe, significa mãe em alemão. E Johannes Mutter, ou João Mãe, essa era a tradução literal dele, ele tentou fazer uma reelaboração do conceito
de ação que passou a ser vista como um direito abstrato e não como um direito, como um subsídio do direito substancial. Mas a questão é, a ação é um direito abstrato ou a ação é um direito concreto? A ação é um subsídio do direito substancial ou a ação é autônoma e não é subsídio de nada, não precisa subsidiar o direito substancial? Essa é a polêmica. Bom, daí surgiu essa polêmica e nós temos então da ação nascem dois direitos, né? O primeiro direito é para o ofendido e o outro direito é para o Estado. Quem poderia me dizer aí qual é o direito que nasce para o ofendido? Porque o Estado tem uma ação para o direito dele. Muito bem, ele tem que recorrer ao Estado através da ação para fazer valer o direito dele. Se você tem um direito lesado, você vai recorrer ao Estado para fazer valer esse direito. Agora, qual é o direito que o Estado tem aí? Ela está doida para dar um chutinho de novo. Cuidado com ela. Então, qual é o direito que o Estado tem? Qual é o direito que o Estado tem? Aqui diz que surge um direito para o ofendido e um direito para o Estado. Qual seria esse direito que surge para o Estado? Tem lá a responsabilidade de mediar o conflito ali. Muito bem, ele tem aí a responsabilidade de mediar o conflito, mas qual o direito que ele tem? Sancionar. Ele tem o direito de sancionar, muito bem. Ele tem o direito de proferir a sentença, agora nós chegamos lá. Na hora em que o Estado, naquela lide que foi levada perante ele, através de uma ação, perante o Poder Judiciário, ele decide aquela lide e dá o ganho de causa para uma pessoa, ele passa a ter o direito de usar o seu poder de potesta, o seu poder coercitivo. Dando um exemplo, se por acaso você teve uma ação de reintegração de posse, você entrou com a reintegração de posse e conseguiu a liminar, e aquela liminar não foi contestada, porque eu posso entrar com agravo instrumento, que é o recurso, e posso apelar da decisão que no mérito reconheceu que eu sou o proprietário daquela terra, ou posseiro daquela terra. A partir do momento em que o Estado ele decidiu, eu posso ou não posso mandar a polícia militar lá, mandar a polícia civil lá, mandar a tropa de choque lá, mandar os tratores irem lá, removerem os casebres que estão invadindo a minha propriedade? Posso. E o Estado vai aí fazer valer o seu direito de coerção. Então existe um direito para o ofendido e existe um direito para o Estado. E assim nós temos origem em duas correntes, né? Que é a polêmica do Mutter, que é o seguinte: a ação seria um direito autônomo e concreto ou seria um direito autônomo e abstrato? Essa que é a questão principal. Bom, eu vou me posicionar aqui, modestamente, sobre o que eu entendo, e numa prova vocês podem escolher uma das duas correntes e fundamentar aquelas que vocês acham que é a mais correta. De qualquer modo, eu tenho a teoria do direito autônomo e concreto, que diz que a ação só existe quando existir o direito material, o direito a uma sentença favorável. Essa teoria é encabeçada pelo Walsh, pelo Blowy e pelo Wellwig. Walsh, Blowy e Wellwig. Todos eles são alemães, tá? Para essa teoria, só existiria a ação quando eu tivesse o direito material, quando a sentença me fosse favorável. Significa dizer que se você entra com aquela ação e você não tem direito àquela causa, imaginemos que tu entraste com uma ação de uso capião para regularizar a posse da terra pelo uso.
e o juiz reconheça que, na verdade, você não preenche os requisitos legais. Para o Bulowi, para o Wellwig, não existiria o direito de ação, porque você não tem o direito material, você não tem o direito a uma sentença favorável. Tá? Agora, veio o nosso querido Chiovenda, que é italiano, e disse o seguinte: tá bom, mas antes dessa discussão, vamos chegar à conclusão de que a ação, na verdade, está relacionada com esse direito potestativo, que a ação é direito autônomo e concreto, porém se dirige contra o adversário, não contra o Estado. Ele disse o óbvio, ele disse, olha, quando uma pessoa ingressa com uma ação, ela não ingressa contra o Estado, ela ingressa contra o adversário. Na verdade, é o que nós já vimos em teoria geral do processo, vamos passar para cá, né? Em que eu tenho uma relação acto trium personarum, autor, réu, e o juiz que encabeça a figura aqui do Estado, ele está na posição de um mero interveniente que tem como objetivo apenas proferir a decisão, solucionar aquela lide no caso concreto. Bom, mas voltamos à polêmica. Direito autônomo e abstrato ou direito autônomo e concreto? Para essa corrente do direito autônomo e abstrato, a ação não tem relação alguma de dependência com o direito material controvertido. É a corrente do Degenkolb e do Ploss. Eu penso que o Ploss tem razão e vou explicar por quê. Você não deixa de ter o direito de ação quando você ingressa com uma ação e tem uma sentença desfavorável. Até porque você pode, naquela primeira ação, entrar com provas insuficientes e depois nós vamos entrar com uma ação num segundo processo, já com uma petição mais bem instruída de provas e conseguir aquele direito. Então, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, direito autônomo e abstrato seria a opção mais correta, porque ela independe do direito material. A ação independe se se você ingressa com uma petição e se essa petição te dá uma sentença desfavorável. Até porque, gente, nós temos que ver que tem pessoas que ingressam sim com ação de má fé, apenas para usufruir de algum benefício em outro processo. Tu estás entendendo? Eu posso, por exemplo, nós vimos agora no STJ uma moça que ingressou com uma ação de anulação do registro de nascimento dos irmãos. O pai dela morreu, era um homem muito rico, parece que deixou 3 milhões de reais é bom, né? 3 milhões assim, né? De herança, hein? Tu vistes? Saiu na Voz do Brasil. E, na verdade, talvez o falecido realmente não fosse pai daquelas pessoas. O laudo, inclusive, de DNA deu inconclusivo. Mas o STJ mandou anular o registro? Ele disse que a paternidade socioafetiva está prevista na Constituição Federal. Então, se aquele senhor criou aqueles filhos com amor durante todo aquele tempo, ainda que ele não fosse o pai biológico, ele era o pai afetivo, ele era o pai socioafetivo. E que a irmã, conhecedora desses fatos, só teve a iniciativa de entrar com a ação depois que o velho havia falecido. Então, o STJ manteve
a pretensão deles de também terem direito à herança. Muito embora não fossem, o laudo, como eu disse, foi inconclusivo sobre a questão da paternidade. Mas eu tenho verdadeiramente pessoas que entram com a ação e estão ali de má fé. Estão ali apenas para simular uma situação para se beneficiar de alguma forma. Bom, constitucional que eles abordam essa atividade. claro. Está previsto qualquer criação que está dentro do tese. Claro. Né? Nós tivemos um caso em Conceição do Araguaia, quando eu era promotor de justiça, um caso extremamente interessante, né? O cidadão era um senhor, né? Ele se apaixonou por uma moça mais nova que ele, pode acontecer. E ele então, ela estava num momento, tinha engravidado do namorado, que era novo como ela, e o namorado havia abandonado ela. E ele criou aquela criança como se filho dele fosse. Até um determinado, salvo engano, já com 15 ou 16 anos, ela resolve abandonar o senhor para voltar a viver com o pai biológico da criança. Muito bem, se separou dele e fugiu com o rapaz. Lá pelas tantas, ela entra com uma ação pedindo a nulidade da certidão de nascimento, que estava no nome do senhor, e pedindo para que fosse registrado no nome do pai biológico, que era o pai biológico mesmo. Só que, ora, nós já raciocinamos da seguinte forma: o cara fez só, o cara não criou. Essa mocinha, ela passou 16 anos sendo criada pelo senhor. Então agora, nessa altura do campeonato, existia mais do que uma paternidade, existia uma paternidade, mais do que uma paternidade socioafetiva, né? São 16 anos, ele com amor a ela e ela com amor a ele. E nós não podíamos, porque agora, nesse momento, ela resolveu voltar com o cara, inexplicavelmente, anular. Então mantivemos a paternidade socioafetiva e ele manteve, continuou sendo o pai daquela criança, sim. Também tivemos um caso coração interessante, que foi uma moça, né, que é uma história bastante complicada, que eu nem sei se eu vou saber contar aqui ao vivo, aqui não tem nem como a gente parar a gravação para eu pensar. Bom, mas de qualquer forma, ela teve um relacionamento também com o cara abandonou ela, e ela foi morar com um rapaz, e esse rapaz começou a criar essa criança com ela. Ela abandonou a criança para fugir com outro homem, e tempos depois ela foi pleitear como mãe que a criança ficasse sob a guarda dela. Aí, tudo bem, ela é mãe, não é? É mãe, mas ela abandonou a criança, foi embora. E nós íamos tirar a criança da posse daquelas pessoas, né? Aquele rapaz que estava criando, e voltar, porque ela é mãe, se ela naquele momento atrás, passado, ela abandonou aquela criança. Então tudo isso tem que ser sopesado, tudo isso tem que ser analisado para que a gente não faça injustiça. Bom, mas vamos lá para a teoria eclética. O que diz a teoria eclética? A ação, direito público subjetivo a um pronunciamento judicial sobre a situação jurídica controvertida deduzida no processo. Está correto esse conceito? Está. O que está errado nesse conceito? Tem alguma coisa errada nesse conceito? Vamos analisar. A ação é um direito? Você pode requerer ou não, é uma faculdade que você tem. Público, subjetivo, público porque é um direito que quem te dá é o Estado, né? Na hora em que você, segundo Jean-Jacques Rousseau, celebrou o contrato social e outorgou ao Estado o poder de solucionar os litígios e retirou das pessoas a autotutela,
que é a vingança privada, a possibilidade de você solucionar você mesmo os litígios, o que aconteceu então? Nesse momento, o direito passou a ser público. Quem pertence a esse direito? É o Estado que dá. É subjetivo? É. Porque cabe a cada um, na sua intenção, a intenção de entrar com a ação. Há um pronunciamento judicial? Sim, porque o que você quer com a ação é uma sentença que normalmente será favorável ou desfavorável. Você pode, nesse inteirinho, antes da sentença, querer uma liminar, querer uma tutela antecipada, por exemplo, aquele ali rapaz que está quase dormindo, ele está com uma criança no hospital morrendo, precisa de uma cirurgia, e ele procura o Ministério Público, entra com uma ação de tutela antecipada para que aquela criança seja operada. Ele estava dormindo, ele estava quase dormindo. Joga um sapato nele lá, por exemplo. Tem água aqui, quer jogar lá? Vamos lá. Então o que acontece? Tutela, ele agora ficou com cara de mal lá para mim. Bom, a tutela antecipada vai ter como objetivo operar aquela criança. É uma liminar no meio do processo, mas o final ele vai querer uma sentença. Beleza. Mas o que está errado aqui? Sobre a situação jurídica controvertida deduzida no processo. Aqui é que é o problema, porque nem sempre eu tenho uma situação jurídica controvertida. Eu não disse para vocês, na aula passada, que nós temos o que nós chamamos de procedimento de jurisdição voluntária, em que não há litígio. Por exemplo, divórcio consensual, há litígio? Não, os dois não se entendem mais, resolveram pôr fim à sociedade conjugal, ponto. Uma nomeação de tutor, uma venda, uma alienação judicial, são exemplos em que não há lide, portanto não há situação jurídica controvertida. Claro que na maioria das vezes eu vou ter uma situação jurídica controvertida, mas em outras situações não. Então, esse conceito da teoria eclética poderia ficar assim: a ação, direito público subjetivo a um pronunciamento judicial sobre a situação jurídica controvertida ou não, deduzida no processo. Beleza? Prosseguindo, para surgir tal direito devem estar presentes o quê? As condições da ação. Você que já estudou teoria geral do processo, sabe muito bem que eu posso querer me candidatar a um cargo eletivo, mas para isso eu preciso preencher os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Por exemplo, se eu for analfabeto, eu posso me candidatar a um cargo eletivo? Sim ou não? Não. Então, você pode até ter o direito à ação, mas se você não preencher os requisitos, você não vai poder pleitear aquela ação. E quais são esses requisitos? Vamos começar com as condições da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. O que é a possibilidade jurídica do pedido, gente? Inexistência de vedação da análise do pedido no plano hipotético. Por exemplo, o que vocês acham? Caberia eu pedir uma reintegração de posse num terreno na Lua? Sim ou não? Não. Não cabe. Não cabe. Deixa eu ver. Alguém pode me ajudar com exemplos de pedidos Cobrar uma dívida de jogo? Muito bem. Também é juridicamente impossível. O que mais? Uma pessoa maior pedir pensão de pai. Uma pessoa maior. Maior de idade. Tipo assim, a pessoa já é totalmente estruturada, segue a vida dela, trabalha, estuda, não depende de ninguém. É verdade. E pedir para o pai pagar uma pensão. É verdade. Nessa situação, o cara que já... Mas tem um neném, né? O cara nem estuda e nem trabalha. Ainda quer que o pai sustente ele, né? Se ele já completou 18 anos, se ele já não está mais estudando, não está fazendo mais nenhum curso,
a obrigação dele é se autossustentar. O pai só vai ter o dever de pedir de pagar uma pensão alimentícia para ele se ele tiver algum problema mental, se ele tiver algum problema de saúde que o impossibilite dele trabalhar. Normalmente todos nós temos que trabalhar. Muito bem, obrigado pela... Mas todo mundo dá esse exemplo da dívida de jogo, é só o que vocês gravaram de teoria geral do processo? Eu gravei também que não existe mais no novo CPC essa possibilidade de extrapolítica, ela vai sair no atual CPC. Porque a dinâmica do direito ela é muito rápida. E não dá para acompanhar através da possibilidade de que não está previsto no ordenamento, pode ser que amanhã esteja. Daqui a pouco nós vamos poder morar na Lua, né? Não vai ser na meu... já viajaram, já chegaram até em Plutão, né? Mas daqui a pouco, a gente morando lá na Lua, aí você invade lá a minha área lá na Lua, eu vou pedir a reintegração, né? Um exemplo desse daí foi do próprio elaborador, que eu esqueci qual nome, o Lieberman, ele fala do adultério, que saiu hoje do ordenamento jurídico, não é mais crime, e isso foi um exemplo para dizer que a possibilidade jurídica do pedido já não tem mais tanto cabimento para caber no Código de Processo. Ok. Bom, vamos falar da outra, do interesse de agir. O interesse de agir é a necessidade da providência jurisdicional solicitada. Necessidade da providência jurisdicional solicitada, né? Você só tem a necessidade da providência jurisdicional solicitada se acontece a lesão ou perigo de lesão ao teu bem jurídico. Por exemplo, você vai entrar com uma anunciação de obra nova se aquela construção não causar dano ao teu imóvel? Não. Você vai entrar, imagine, por exemplo, a seguinte situação. O Brasil, só falando figuradamente, vai entrar com uma ação demarcatória contra o Equador e contra o Chile. Epa, mas espera aí, professor Franklin, mas o Equador e o Chile não fazem fronteira com o Brasil? Então não tem necessidade da providência. Tu entendes o que é não ter necessidade da providência? Você não pode, por exemplo, pedir só voltando à questão da possibilidade jurídica do pedido, mas também falando do interesse de agir. Imagine um mendigo que vai para uma praça e ele está morando lá na praça, ele toma banho no chafariz, né? Escova o dente lá no chafariz, né? Dorme lá no banco da praça. Um belo dia, passa um advogado e diz: e aí, bicho, quanto tempo tu estás aqui? Ah, pá, já estou aqui uns 7 anos. Ah, olha, mas a gente pode entrar com usa o capião aqui, tu tá um tempão nessa praça, pô. Né? Vamos pedir aí, vai que cola. Claro que não há possibilidade dele adquirir aquele imóvel através de uso capião do bem público. Por exemplo, é uma coisa que vai ser impossível juridicamente ele conseguir. Assim como seria, por exemplo, vocês viram aquele anúncio das ilhas, né? Ah, eu gostaria de comprar uma ilha daquela lá em Marapanim, que beleza, né, cara? Morar numa ilha. Só que uma ilha marítima, ela é patrimônio da União. Pode uma empresa do Canadá, ou da Austrália, ou da Nova Zelândia, anunciar. E se você comprar... Bom, mas não fui aluno do professor Franklin, não sabia, comprei. Você não vai conseguir regularizar aquele imóvel. Não é isso? Muito bem. E a legitimidade para a causa, que é outra condição da ação. É a pertinência subjetiva abstrata com o direito material, ativa e passivamente. Por exemplo, você é dono de um imóvel ou de uma fazenda e você coloca um inquilino na fazenda. Ou você ou o inquilino pode ingressar, vocês têm legitimidade ativa para ingressar contra quem invada aquela fazenda, beleza? Porque a ação de reintegração de posse se refere tanto ao autor, o que tem a posse direta, quanto que tem
a posse indireta. Todavia, você não poderá ingressar com uma ação e mover uma ação contra uma pessoa que não invadiu a tua fazenda. Tu não podes entrar com uma ação de uso capião e mandar citar um confinante se ele não faz limite com a tua terra. Tu não podes entrar com uma ação contra uma pessoa que não provocou dano ao teu bem. Por exemplo, um acidente de carro, muito comum. Aquela empresa de ônibus, o cobrador invade o preferencial, avança o sinal e bate o teu carro. Tu moves